período em que nas quintas-feiras nós buscamos a presença de Deus através de uma ferramenta chamada oração. E que essa ferramenta é a ferramenta que não pode ser deixada de lado na vida do crente. Quando nós falamos de oração e nós começamos a olhar para a Bíblia Sagrada, são muitos os exemplos de homens e mulheres que oraram e que obtiveram livramentos, obtiveram respostas, obtiveram resultados. E também nós temos vários exemplos de orações eficazes na Bíblia. Se olhar para a vida de Davi, quantas são as orações de Davi em meio aos salmos? Oração de agradecimento, orações de livramento. Quantos personagens você puxar agora na sua memória acerca de oração, você vai se lembrar rapidamente deles. Quando nós falamos de oração, nós lembramos de Ana. Vemos Ana orando, fazendo um propósito com Deus. Outros personagens que oraram e que nos ensinam a usar essa ferramenta. Os discípulos perguntam para Jesus: ensina-nos a orar. Porque para o judeu, a oração é algo que não deve ser apartado de maneira nenhuma. Em todos os momentos do dia, você vai encontrar um judeu orando fervorosamente. Jesus ensina os discípulos a orar. Jesus diz: quando entrares no teu quarto, fecha a porta do teu quarto e ora a Deus em secreto. E o seu Deus, que está em secreto, Ele te ouvirá. Te ouvirá. Ele ouvirá? Não é verá as suas orações? Ou é ouvirá? Quem acredita que é ouvirá, levanta a mão. Quem acredita que é verá, levanta a mão. Porque se você for pegar o texto, me ajuda aí bem, filho, acho que é Mateus. Jesus diz assim: que o seu Pai, que está em secreto, vê. E o que ele vê? Não vê só uma fala, não vê só uma expressão. Ele vê um coração, um sentimento, um propósito. E por que eu acho interessante esse texto? Porque nós vamos tratar disso exatamente nesse texto que nós vamos ler aqui. Diga assim: Deus está vendo as minhas orações. Olha lá. E o teu Pai que vê em secreto te recompensa publicamente. Diga assim: Deus me vê no secreto. Mas sabe o que é interessante, meu amigo? Que no secreto ele vê lágrima, ele vê choro, no secreto ele vê pedidos, sacrifícios, propósitos. E ele não faz questão que isso se torne público, porque ninguém gosta de chorar publicamente. Porque chorar, de repente, é uma expressão vergonhosa, mas publicamente ele faz questão de mostrar a resposta, a bênção, a realização do propósito. E esse texto que eu vou ler com vocês agora retrata muito bem isso. Olha que coisa interessante. Segunda Reis, capítulo número 20, diz assim: naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, se te lembrares, vamos ver para vocês ficar melhor. Ah, Senhor, se lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Olha que coisa interessante. Quando a Bíblia diz que naqueles tempos era porque era tempos de vitória, pastor Carlos. Era tempos de respostas de orações
Deus é amor, mas também é justiça. Você já percebeu que nós nos relacionamos muito bem com o amor, mas não sabemos lidar com a justiça? Porque a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é infalível. Mas a justiça de Deus, ela tem um propósito: o nome dele ser glorificado. E quando Deus começa a fazer justiça, às vezes dá a impressão que ele está sendo injusto. Porque a justiça de Deus, muitas das vezes, ela pode vir em uma forma de conserto. A justiça de Deus pode vir em uma forma de repreensão. A justiça divina pode estar vindo na vida da pessoa de uma maneira que você olha e fala: meu Deus, mas vai morrer, vai aguentar. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Aqui nós estamos vendo um Deus justo, que não é porque o camarada é rei, não é porque ele está governando, que para ele não pode chegar uma enfermidade, não pode chegar uma doença. Isso pode vir na vida de todo mundo. Então Deus, ele é justo, e ele manda dizer: olha, você vai morrer, coloca a sua casa em ordem. Essa é a notícia. Só que aí o que acontece? O texto vai dizer no versículo número 2 que ele virou o rosto para a parede. Nós sabemos que quando nós estamos em um ambiente que tem uma porta, a porta ela é um lugar de acesso, mudança de ambiente. Você sai da tua sala, vai para a cozinha, sai da cozinha, vai para o quintal. Muda-se os ambientes, as portas são mudanças de ambiente. Mas e parede? Parede representa ponto final. Fim da linha. Limitação. Olha que coisa interessante. Chegou uma notícia ruim. E quando ele vira para o lado, ele vira para a parede. Chegou no limite. Chegou num ponto que não dá mais. Chegou num ponto que agora não tem mais o que fazer. Quantos de nós já não vivemos ou estamos vivendo momentos assim? Em que você olha exatamente e diz: isso aqui é o limite de tudo. Daqui não dá mais, não aguento mais. Daqui não dá para passar. Quantos já não viveram ou já não viram situação assim? Esse é o cenário do rei Ezequias. Mas o rei Ezequias aprendeu a ter intimidade com Deus. E quem tem intimidade com Deus, quem se relaciona com Deus de verdade, sabe que a última palavra sempre é a dele. E que não tem um ponto final, não existe um limite, porque nós servimos um Deus impossível. Então, como eu faço, pastor, para mudar essa situação? Eu oro. Mesmo que aos meus olhos tudo esteja desfavorável, mesmo que para mim pareça que é o fim da linha, mesmo que aos olhos humanos esteja no limite de tudo, você olha e não tem mais saída. O que tinha para Ezequias? Uma parede, uma enfermidade, mas acima de tudo, naquele quarto tinha a presença de Deus Todo-Poderoso. Eu sou como quero profetizar na sua vida uma palavra, porque eu sinto a presença de Deus para falar ao seu coração. Você serve a um Deus do impossível, que ainda que os teus olhos possam estar contemplando uma situação difícil, uma situação impossível, ainda que você olhe e se sinta limitado, você serve a um Deus que pode todas as coisas. E não tem outro jeito. Tem que orar. Nós temos que orar. Nós temos que aprender a usar essa ferramenta chamada oração. A Bíblia vai dizer lá em Lucas que Jesus, quando ele sai daquele momento de ceia, ele vai até o Getsemane, e Lucas é preciso dizer que ele ia para um lugar onde ele estava acostumado. Ele tinha o hábito de ir orar. Nós temos que criar o hábito da oração. Não ser uma oração corriqueira, escuta o que eu estou dizendo, não ser uma oração do momento de desespero. Você tem que criar um hábito de orar. Porque quando você cria um hábito em orar, quando você cria esse relacionamento de oração com Deus, a oração, ela traz para mim
nas nossas orações, será que nós temos a moral desse rei? Chegar para Deus e falar: Senhor, olha para a minha vida, mereço uma oportunidade, uma segunda chance. O presbítero Fabiano falou bem da misericórdia, mas esse texto é claro, pastor Carlos. Esse homem, ele olha para Deus e ele diz para Deus: lembra-te que eu andei nos teus caminhos. E eu estava pensando exatamente isso em algum momento hoje, depois que eu saí de uma visita, exatamente isso, nas nossas orações, irmãos. Vamos ser sinceros, isso aqui é um momento de dor, mas é um momento de intimidade com Deus. Será que no meio das nossas orações nós temos essa moral de chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho moral nisso aqui. Deus, olha bem para mim, eu estou podendo que o Senhor faça um milagre. Será, irmãos? Será que nós temos essa condição? O texto é claro, não precisa nem inventar muita coisa. Ele olha para Deus e fala exatamente isso. Depois ele diz assim: ó, e com o coração perfeito. Quantos de nós, irmãos, vamos orar com o coração cheio de amargura? Quantos de nós vamos orar, pedir alguma coisa para Deus, mas o coração está cheio de mágoa, o coração está cheio de ressentimento, o coração está cheio de coisa que não presta, e nós estamos lá orando, falando: Senhor, me abençoa. Senhor, dá livramento. Senhor, liberta meu marido, liberta meu filho. De repente, Deus olha no seu coração, lá no seu coração, você nem revelou o seu coração ainda. Seu coração falta você liberar perdão para alguém. Seu coração falta você tirar algumas raízes de amargura dentro dele. É uma palavra dura, né? Uma palavra que não conta, mas quando eu leio esse texto, eu exatamente pensei isso. Será que eu tenho um coração tão puro ao ponto de orar para Deus e dizer que está tudo tranquilo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aí ele segue dizendo o seguinte: e fiz o que era bom aos teus olhos. E não se esqueça, os olhos do Senhor estão por toda a terra. Não é só aquilo que é bom que eu faço na frente dos outros. Ele está dizendo assim: e eu fiz o que era bom aos teus olhos. E isso, irmãos, é muito forte, porque quantas coisas nós fazemos bem feito na frente dos outros, e quantas coisas nós fazemos mal quando os olhos dos outros não estão sobre nós. Quando nós nos esquecemos dos olhos de Deus. Será que nós temos essa moral do rei Ezequias? De olhar e falar assim: Senhor, estou fazendo uma oração desafiadora, Senhor. Olha, minha vida é irrepreensível. Eu faço as coisas que o Senhor pede, eu tenho um coração puro. Aí ele vai olhar e vai dizer o seguinte: e chorou Ezequias durante isso. Agora presta atenção, eu estou caminhando para o fim. Nada do que esse homem falou aqui é mentira. Se acompanhar desde o começo do reinado dele, capítulo 18, capítulo de número 19, você vai ver o homem que se preocupou com palavra, o homem que se preocupou em restaurar a adoração, o homem que se preocupou em fazer o povo acreditar em Deus novamente, o homem que venceu batalhas. Mas a Bíblia vai dizer que ele, na oração dele, falou tudo isso para Deus. Mas olha só o que o texto vai dizer em seguida: sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Naquele momento, não tinha só uma parede, tinha Deus vendo e ouvindo a oração daquele menino. Às vezes nós nos esquecemos desse detalhe principal. Quando nós entramos em oração, nós entramos diante da presença de Deus. Ele se faz presente. Ele não chegou para Isaías falando: avisa lá, Ezequias, que ele está certo, não tem moral comigo. Não. Deus olhou e disse: olha, eu sou misericordioso. Eu vi um crente chorando, mas orando e pedindo para mim uma nova oportunidade. Eu
Jesus ele está orando, dizendo para o Senhor: Senhor, se possível, aparta de mim esse caso, pessoa da vida, seja feita a sua vontade. Não, nós conhecemos o texto, mas o que é mais interessante é que diz que um anjo do Senhor dos céus fortalecia Jesus. O Senhor está sozinho nas orações. Deus sempre está com você. Às vezes, irmãos, no decorrer da caminhada, nós achamos que Deus está lá no céu, Pastor Carlos, sentado no trono ouvindo, e a oração parece que vai chegar. É isso que você tem que entender. Jesus disse: o Deus que está no secreto vê. Deus está com você em meio às orações. Não se esqueça disso. E essa noite, quando você for orar, tenha essa convicção no seu coração: Deus está lá. Deus está com você. Deus está te vendo, está te ouvindo, e o melhor de tudo, Ele traz resposta para você. Quem crê, diga glória a Deus. E agora, só para terminar, o que eu acho mais interessante, pastor Carlos, sabe o que é? É que Deus não falou com ele dentro do quarto. Deus mandou o profeta levar o recado. Às vezes, irmãos, nós não podemos nos esquecer que Deus não quer princípios. Deus sempre vai usar alguém que está com a responsabilidade espiritual sobre a sua vida. Seja ele um pastor, seja ele um tutor espiritual que você pegou aí na sua vida, uma irmã da intercessão, um irmão. Deus sempre vai usar. Sabe por quê? Porque no meio da aflição, nem sempre nós conseguimos discernir a voz de Deus. Mas Deus não se deixa confundir. Ele sempre levanta alguém para trazer um recado para você. Guarda essa mensagem mais simples que ela seja. Não se esqueça: Deus está comigo no meio da minha oração. Eu quero orar para você. Feche os seus olhos. Deus Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Senhor, eu quero te pedir. A tua igreja, ela vem orando, ela vem buscando o Senhor, ela vem dobrado o joelho, ela vem clamando, ela vem subindo em oração, e nós cremos pela Bíblia que a oração da igreja, Senhor, ela traz o livramento. A oração da igreja tira o Pedro de dentro da cadeia. A oração da igreja, Senhor, meu Deus, meu Pai, traz a restauração. Mas o que eu quero pedir nessa noite é a nossa oração. É a oração em particular que o teu filho e a tua filha faz. Que no meio dessa oração particular, nesse momento em que a tua filha e o teu filho retira para falar com o Senhor, eu te faço um pedido nessa noite, Senhor. Senhor, permita que eles sintam que o Senhor está ali, para que o teu filho venha a ter uma fé renovada nesta noite, a orar, que o Senhor visite de uma maneira sobrenatural. O Espírito Santo que está sobre a minha vida fala agora, que Deus vai falar com crentes. Em minha oração você vai sentir a presença de Deus como você não
reunidos no nosso culto da família. E também no dia 31 nós estaremos aí com o batismo e com a nossa ceia regional. Toda a igreja é convidada, venham, vamos participar dessa festa abençoada, essa noite abençoada, dia 31 de agosto, último sábado do mês. Toda a igreja presente para esse momento abençoado. Essa segunda agora não tem culto, né, Alessandro? Só no outro, né? Então, domingo nós estaremos aqui reunidos com o culto da família. Venha, convide alguém, vamos nos alegrar com o Senhor no nosso domingo. Amém, igreja? Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo a Deus por essa palavra, por esse momento precioso na presença dele. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agora em agradecimento esse tempo precioso que tivemos na tua casa, na tua presença. Aprendemos, meu Deus, meu Pai, com o Senhor, e que nesta noite nós venhamos verdadeiramente orar, assim como orou o rei Ezequias, e que o Senhor se manifeste em nossas vidas. Nós aqui, Senhor, louvamos e eu creio que os louvores chegaram ao Senhor, oramos e eu creio na resposta das orações e agradecemos o Senhor pela palavra que o Senhor nos enviou. Leva os meus irmãos em segurança da maneira que o Senhor nos trouxe, que a tua boa mão de graça, misericórdia e poder esteja sobre a vida de cada um deles, livrando contra todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Estenda as mãos para frente, que o